Daniel capítulo 9. Ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração, com rogos, jejum, pano de saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse: Ah, Senhor Deus grande, tremendo, que guarda o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guarda os teus mandamentos. Versículo, irmãos, 16. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparta-se a tua ira e o teu furor da tua cidade Jerusalém, do teu santo monte. Portanto, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas iniquidades dos nossos pais, tornou-se Jerusalém o teu povo um opróbrio para todos os que estão ao redor de nós. Agora, pois, ó Deus, ouve a oração do teu servo e a súplica e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faz resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Amém? Pode se assentar, irmãos? Glória a Deus. Irmão, como que é maravilhoso o poder da oração, o poder da intercessão. E foi isso que o Senhor colocou no meu coração através dessa palavra, poder da intercessão. Ontem eu estava na igreja sede, e o pastor Adriano foi ministrar a palavra do Senhor, e lá ele pregou a respeito do livro de Neemias, capítulo 2, e foi decorrendo um pouco o livro, foi no capítulo 1, e ali nós vemos a intercessão de Neemias pelo povo também. Neemias querendo fazer algo pela vida do povo. E aqui Daniel a mesma coisa. Nós vemos Daniel intercedendo pelo povo. O que é intercessão? Intercessão é diferente de oração. Embora intercessão também a gente vai orar. A oração é quando a gente ora por uma coisa nossa, quando a gente ora o Pai Nosso. Agora a intercessão é quando a gente coloca uma pessoa, uma causa de uma pessoa diante de Deus. E foi isso que Daniel colocou. Ele colocou a causa tanto dele também, porque envolvia ele, e a causa do povo diante de Deus. E ele pediu ali a intervenção de Deus, pediu para que Deus agisse, para que Deus fizesse algo. Então, igreja do Senhor, vale a pena a gente interceder pelas vidas. Vale a pena a gente interceder pelas almas, vale a pena a gente orar, vale a pena a gente se colocar de joelho pelas pessoas. Porque eu sempre, não sei, irmão, vem isso à minha memória, porque Deus colocou pessoas de joelho por nós. Então tem pessoas que oram pela nossa vida, tem pessoas que jejuam pela nossa vida, tem pessoas, irmãos, que estão de joelho pela nossa vida. E nós também temos que estar de joelho pela vida das pessoas. Porque tem pessoas que ainda não sabem orar, porque ainda não aceitaram Jesus, então não tem uma vida espiritual. E quem vai orar? Quem tem vida espiritual. Então quem tem vida espiritual vai saber que tem que orar, porque a oração pode ir muito em seus efeitos. Então nós, irmãos, a nossa ferramenta, o que Jesus deixou para nós foi a oração. A oração pela nossa vida, a oração pelo próximo. Então, nós estamos vivendo momentos de intercessão. E nós não podemos, irmão, abaixar a guarda. Nós temos que continuar intercedendo. Intercedendo pelas causas, intercedendo pelas situações, intercedendo porque é só Deus que pode agir. É só Deus que pode fazer. Irmão, eu já vi Deus fazer coisas maravilhosas através da intercessão. Vida que está morrendo, a gente interceder, Deus lá e fazer um milagre. Vidas que estão ali desacordadas, interceder e Deus lá fazer um milagre. Um vídeo próximo que eu vi agora, um menino caiu na piscina de 4 anos, ficou 10 minutos na piscina, 11 minutos ali, e quase nós sabemos que o menino já desfaleceu ali. O pai tentou, e o menino, também tentaram, depois chegou o resgate, depois de 20 minutos, então imagina, 10 ali, mais 20 minutos, era para o menino já ter morrido, não ter voltado. E o menino foi internado, deu algumas coisas, disse que ia dar umas complicações no cérebro dele,
Mas para a glória de Deus, depois de 6 dias, ele voltou ao normal. Depois de 6 dias ele voltou ao normal. E quando ele caiu na piscina, e o pai viu, e ele caiu na piscina, o pai viu, o pai foi lá, gritou, fez o que poderia, e o irmão dele se ajoelhou e começou a orar. Começou a interceder. Todo tempo interceder. Irmão, tem coisa que é só Deus que faz. Nós fazemos a nossa parte, como o pai fez a parte, mas o milagre quem faz é Deus. O milagre quem faz é o Senhor. E como isso acontece? Através da oração. Nós tivemos o caso que eu pedi para os irmãos oração, que a pessoa ficou quase 8 horas meio desacordada, que nós sabemos que aconteceu, vocês sabem do remédio, tudo, a situação que eu passei para os irmãos, e Deus deu um livramento. Isso é o que? Através da oração, intercessão. Porque se não é a mão de Deus ao nosso favor, irmão, a gente às vezes perece. Quando eu fui fazer a cirurgia das amígdalas, eu falei para os irmãos, irmão, ore por mim. Interceda aí, porque eu ainda quero ministrar a palavra de Deus, ainda quero viver, eu quero pregar o evangelho. Agora, se fosse a vontade de Deus, mas eu não sabia que era a vontade de Deus ainda. Mas Deus, irmão, cuidou de mim ali. Deu livramento e a recuperação foi mais rápida do que a gente esperava, assim, no sentido médico. Mas no espiritual, ou seja, na mão de Deus agindo, ele dá a recuperação mais rápida para a glória de Deus. Então, irmãos, o poder da intercessão. Então intercede pelas pessoas, ainda que você fala, mas as pessoas não merecem. Irmãos, em nome de Jesus, não é questão de merecimento, é questão de misericórdia e graça. Por quê? Será que a gente merecia quando teve pessoas pagando o preço por nós, jejuando pela nossa vida, orando pela nossa vida, intercedendo? Será que a gente merecia? E por que agora nós vamos olhar para o outro? Não, isso aí não quer nada com Deus, não adianta orar pela vida dele. Por que, irmãos, nós vamos fazer isso? A não ser que Deus fale bem firme para você, ó, deixa que eu... Entendeu? Mas a gente tem que orar, irmão. A gente tem que clamar, esse é um dever que Deus colocou nas nossas mãos. A igreja está aqui para interceder. E não é só a igreja que intercede. Jesus também intercede, o Espírito Santo também intercede. E nós vamos ver que no decorrer da Bíblia, homens de Deus intercederam. E através dessa intercessão, Deus fez um milagre. Deus poupou de juízo, Deus abençoou, Deus curou, Deus restaurou. Deus fez coisas maravilhosas através da intercessão, da oração. Irmão, se a oração não tivesse feito, se a intercessão não tivesse feito, Deus não mandava a gente orar. Por isso que a oração e a intercessão é muito importante. Por isso que a intercessão e a oração é muito importante. Então Daniel, ele, graças a Deus, era um servo de Deus que sempre recorria à palavra de Deus e tinha a palavra no seu coração, tinha a palavra guardada na sua memória. Então Daniel vê que o tempo das assolações de Jerusalém era de 70 anos, como diz o profeta Jeremias 25:11. Então ele vê que está próximo de terminar. O que ele faz? Ele vai orar, porque as promessas de Deus, elas se cumprem, mas Deus quer também que a gente se volta para Ele. Eu lembro como que a palavra de Deus é poderosa, né, irmão? Porque em próprio Jeremias 29, a partir do versículo 11, Deus vai falar que tem plano de paz para o povo, mas Deus fala, quando vocês me buscares, quando se vocês se converter, quando vocês voltar para mim de todo o coração, eu ouvirei e mudarei o cativeiro. Então Deus promete mudar o cativeiro, mas também tem que ter a nossa ação. Qual que é a nossa ação? É orar, é se converter, é confessar os pecados, é se quebrantar na presença de Deus. Aí Deus cumpre a boa promessa, a boa palavra. Então Daniel falou, deixa eu fazer a minha parte. E Daniel foi orar, irmão. E Daniel ora, ele dirige o rosto para o Senhor. Aí ele começa a orar, aí já vai suplicando. Daqui a pouco ele já está em jejum, daqui a pouco ele já está com pano de saco, daqui a pouco ele já está com cinza, e fica ali clamando, buscando a presença do Senhor. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, reclamar não muda a situação, murmurar não muda a situação, ficar falando para o vizinho, ficar falando para os parentes, ficar postando no WhatsApp, ficar postando no Facebook, muitas vezes
vezes não vai salvar, não vai libertar, não vai transformar, porque tem coisa que não é para o homem, tem coisa que não é para o Facebook, tem coisa que não é para o YouTube, tem coisa que não é para a pessoa, tem coisas que é para Deus. Então não veio de a primeira coisa, que vocês não venham fazer isso, de lá colocar no Facebook, eu estou sentindo tão triste que tem gente que está morrendo da minha família. Irmão, vai orar. Vai orar. Tem gente, eu acho que não, é porque não conhece a Bíblia, né, irmão? Porque não conhece a palavra. A pessoa que faz isso não conhece a palavra. Eu não estou falando que você não pode pedir oração para os irmãos. Não é nada disso que eu estou falando. Não é nada disso que eu estou falando. Você pode pedir oração para as pessoas, para os irmãos, pode mandar num grupo de oração. Mas, irmão, você sabe que no Facebook e YouTube é geral que vê. É geral. E nem todo mundo serve o mesmo Deus, nem todo mundo serve o mesmo Senhor, nem todo mundo está no mesmo propósito. Então você tem que primeiro você colocar diante de Deus. Entenda, você tem um Deus que ouve a sua oração. E a primeira pessoa quem que nós devemos conversar? É com Ele. É com Deus. Jesus mandou a gente falar o quê? Com Deus, conversar com Deus, orar e conversar com Ele. Aí será que é mais fácil, né, irmão? Irmão, me perdoa, irmão. Me perdoa. Nós, às vezes precisa de cura. Precisa de libertação. Tem gente que aproveita a oportunidade para se vitimizar. Ai, meu parente está morrendo. Ai, pensa que é um amor, assim. Quando o parente está vivo, não quer nem saber. Não quer nem saber. Faz igual eu coloco lá, eu sempre falo isso, tá, irmão? Eu coloco lá Mindinho Missionário, coloco para as crianças assistir e eu às vezes assisto. É um desenho bíblico, né? Aí, de repente, um rapaz começa para a igreja, aí daqui a pouco é o Senhor, tira ele orando, tira eu dessa miséria, o negócio tá feio, tira eu dessa miséria, o menininho, tira dessa miséria, aí o telefone toca. Falou, nós queremos conversar aqui, ó, é a respeito do seu tio. Eu não quero nem saber do meu tio. Não, ele deixou uma herança para você. Ô, meu tiozinho querido. Ô, meu tiozinho maravilhoso. Olha. Tá entendendo? Ô, irmão, em nome de Jesus. Vamos ser sinceros. Vamos orar, vamos buscar Deus, porque Ele pode resolver. Ele pode trabalhar na nossa vida. Isso aqui, quando Deus falou isso comigo, irmão, e encaixando a palavra de ontem, o que Deus vem falando com a gente, a sua oração pode transformar a sua família, a sua oração pode salvar o teu filho, a tua filha, a sua oração pode transformar um casamento, pode fazer o impossível em nome de Jesus. Agora eu quero decorrer de pessoas que oraram. Primeiro eu vou falar da intercessão de Cristo. Cristo, Ele orou pela nossa vida. Está em João 17. Cristo orou por nós. Ele orou pelos discípulos. Senhor, guarda eles não são do mundo. Mas eu não oro só por eles, eu oro pelos aqueles também que o Senhor há de crer no Senhor ainda, que ainda era nós que cremos hoje no Senhor. Então o próprio Jesus intercedeu, o próprio Jesus orou, quando ele viu a Jerusalém e chorou por Jerusalém, falou, Jerusalém, que mata os profetas, se você soubesse o tempo da sua visitação, Jerusalém. Então o próprio Jesus orou por Pedro individual, Senhor, não... Quando Pedro lá, Satanás estava querendo dar uma cirandada com Pedro, Jesus falou, não, Senhor, tem misericórdia, senão Pedro, sabe? Então Jesus intercedeu pessoalmente, Jesus intercedeu publicamente, Jesus intercedeu melhor por um grupo, Jesus intercedeu por pessoa em particular, e a minha vida e a sua vida não é diferente. Às vezes a gente intercede por uma pessoa só, e às vezes a gente intercede por toda a igreja, irmão. Então se Jesus intercedeu, vamos orar também, vamos orar. Porque é assim que Deus trabalha, através da oração. Irmão, quando nós oramos e Deus responde, é maravilhoso. Agora, não era esse aqui que eu queria entrar agora, mas vamos lá já, né? Muitas vezes Deus não vai responder como a gente quer também. A gente precisa entender isso também. Eu não vou ser hipócrita, que Deus vai fazer o que a gente quer. Tem hora que Ele faz o que a gente quer, porque é da vontade, mas tem hora que Ele não faz. E o que a gente tem que fazer? Confiar nele.
Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Até as lutas, provas, situações contribuem para o bem. Irmão, eu estava orando numa situação, falei: Senhor, toca nessa causa aí, Senhor. Meu Deus, isso aí está difícil, Senhor. Meu Deus, eu tenho que ficar escutando as notícias, umas coisas que não é boa. Falei: toca nessa situação, Senhor. Quase houve uma morte, mas Deus tocou. E eu vou fazer o quê? Às vezes Deus trabalha por meio que a gente não entende. Às vezes quando a gente ora, a gente fala: mas meu Deus, eu estou orando, parece que ficou pior. Parece que as coisas não vão para frente, parece que fica pior. E às vezes é assim mesmo que acontece. Parece que as coisas ficam pior. Olha quando Abacuque orou pelo povo. Aí Deus falou: agora eu vou levantar os caldeus, a Babilônia. Piorou. Falou: Deus, você agora vai julgar um povo mais justo com um povo pior. Agora você vai usar o próprio inimigo para castigar o povo de Deus. Não é pior. O Abacuque nem entendeu a oração, parece que piorou. E tem hora que acontece isso, irmão. Mas fica tranquilo, Deus está no controle. Deus, Ele vai fazer algo, e o nome dEle vai ser glorificado. Ele vai trabalhar. Olha quando Marta e Maria falou: vai lá falar para Jesus que Lázaro, aquele que Ele ama, está morrendo. Foram lá falar com Jesus. Era como se estivesse orando, pedindo: Jesus, fala para ele vir. Falaram com Jesus, o que aconteceu? Lázaro morreu, parece que piorou. Jesus foi só depois, foi 4 dias. 2 dias antes tinha falado com Jesus, esperou mais 2 dias para ir lá. Parece que piorou a situação. Antes de falar com Jesus, ainda Lázaro estava vivo. Depois falou, Jesus esperou e Lázaro morreu. Mas o que Jesus fez? Ressuscitou Lázaro. Então, em nome de Jesus, ainda que você esteja orando, falando: meu Deus, a situação parece que está piorando, fica tranquilo, irmão, Deus está no controle. Você sabia que o livro de Daniel é um livro profético, mas também é um pouco histórico? E o livro de Daniel, ele mostra justamente isso, a soberania de Deus. Como que Deus guardou o povo lá na Babilônia. Como que Deus protegeu Sadraque, Mesaque, Abdenego, Daniel. Como que Deus protegeu seus servos lá na Babilônia, da fornalha, da cova dos leões. Então fica tranquilo, irmão. E eles não oraram? Não parece que ficou pior? Daniel foi orar, vai ser jogado na cova dos leões. Piorou. Piorou no sentido nosso, mas para Deus o milagre foi maior, o livramento foi maior. Então, irmãos, nem toda oração vai ser como a gente quer, mas fique em paz, Deus vai fazer o melhor, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. E você sabia, quando a gente entende isso, a gente fica mais em paz? Mais em paz. Teve uma época da minha vida, quando eu não servia o Senhor, minha avó sempre orou por mim, algumas pessoas. Eu fiquei pior, irmão. Vixe, esse aí agora tá doido mesmo. Eu fiquei pior. Mas Deus estava trabalhando. Vai entender, né, irmão? Vamos pôr, aqui a Bíblia não fala, eu também não quero ficar acrescentando. Mas vamos só dar um exemplo. Aquele endemoniado de Gadareno. Se tivesse alguém intercedendo por ele, só dando exemplo. Irmão, o cara se cortava, vivia no sepulcro. Se tivesse, rapaz, isso aí não tem mais jeito não. Andava nu, nem cadeia, nem ninguém prendia ele. Esse cara não tem mais jeito. Mas Jesus falou: para mim tem jeito. E Jesus libertou aquele homem, foi um dos maiores missionários da cidade dele. Pregou para 10 cidades. Então, irmão, quando Deus quer agir, Ele age. Então não pare de interceder. Não pare de orar. Ore pela sua vida, ore pela sua família, ore pelo casamento, ore pelos seus filhos, ore pela sua vida espiritual, ore pelas almas, ore pela cidade, ore pelo país, ore em nome de Jesus. E o próprio Espírito Santo, como diz em Romanos 8:26, ele ajuda nós a orar. Ele ajuda nós, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele ajuda a gente a orar. Então, lá no céu, nós temos a intercessão de Jesus. E aqui na terra, o Espírito Santo intercede por nós. Então aí você não está sozinho. Quando você está dobrando o joelho, você tem Jesus, você tem o Espírito Santo, você tem o Pai pronto a ouvir a sua oração. Então não deixe de orar.
Irmão, sabe que uma das coisas mais difíceis é orar. Como diz um pastor, ore até orar. Aí você fala, mas que isso, ora até orar? É verdade, porque a gente está orando, Senhor, abençoa a minha vida, a cabeça. Será que eu vou comer daqui a pouco? Que eu trabalho amanhã? Não está conseguindo orar? Está conseguindo se ligar em Deus? Não estamos conseguindo. Então ore até orar. Tem hora, irmão, isso eu falo por experiência, eu creio que você já teve. Tem hora que é uns 10 minutos só para você desligar da terra. Você fica, meu Deus, tem misericórdia, deixa eu focar aqui. Tem hora que é só para você conseguir focar em Deus, conversar com Deus ali certinho. Porque as coisas vão vindo na cabeça, as preocupações, em nome de Jesus, mas nós vamos orar até nós orar, irmão. Até nós focar, se derramar na presença de Deus. Oh, Deus maravilhoso, irmão. Chore na presença de Deus. Chore na presença do Senhor. Derrame as suas lágrimas, porque Ele ouve a nossa oração, irmão. E Ele opera na nossa oração. Eu quero dar alguns exemplos agora. Então, o primeiro exemplo, Jesus que orou pelos discípulos, orou em particular por Pedro. Ele atendia os necessitados. O Espírito Santo que intercede por nós. Mas eu também quero dar alguns exemplos, irmãos, do Antigo Testamento. Os reis oravam, intercediam. Elias, nós vemos lá em 1 Reis 18, ele falou, Senhor, mostra que o Senhor é Deus, para que esse povo saiba, Senhor, que só existe o Senhor Israel. Mostra, Senhor, para que esse povo entender que não é Baal, mas é o Senhor, Deus. E Deus enviou fogo do céu, e o povo entendeu, só o Senhor é Deus. Então os profetas oraram. Abraão intercedeu. Ele intercedeu por Ismael, Senhor, que o Senhor proteja Ismael, que o Senhor esteja seus olhos, esteja sobre ele. Ele intercedeu por Sodoma e Gomorra, ou melhor, por Ló. Abraão, Gênesis 18, Senhor, o Senhor vai matar o justo junto com o ímpio? Senhor, estiver 100 justos lá, e foi falando 50, 40, foi falando, foi intercedendo. Então, eles intercederam, e que Deus fez? Poupou Ló, poupou Ismael. Então a intercessão tem poder. Então intercede pelas vidas, intercede pelas almas, não deixa de interceder, porque até o pai da fé intercedeu, Abraão, e Deus poupou Ló. Deus não matou o justo com o ímpio, Deus libertou Ló. Ainda que Ló não estava querendo sair, mas o anjo do Senhor tirou Ló de lá. Porque tem lugar que a gente não consegue sair, mas o Senhor nos tira de lá. Você acha que a gente saiu do mundo que a gente quis com as nossas próprias forças? Porque o Senhor nos ajudou a sair dele. Porque se o Senhor não libertar, não tem liberdade verdadeira. Por isso que diz, conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. O povo conseguia sair do Egito sozinho? Não conseguia. O povo clamou e Deus foi lá e libertou. Nós conseguíamos sair do mundo sozinho, por mais que às vezes, Senhor, não quero fazer mais isso, mas Deus foi lá e nos libertou, porque só os braços poderosos de Deus podem nos libertar, irmão. É só Deus na nossa vida. Então, seja, Davi intercedeu para o seu filho. Nós vemos que também Jó, ele fazia sacrifício para os seus filhos, caso se eles pecassem, Jó já estava ali. Então a intercessão é desde o Antigo Testamento, irmão. Então não deixa de orar. Qual que é a situação da tua casa, qual que é a situação da sua família, qual que é a sua situação, qual que é a situação da igreja, qual que é a situação da obra de Deus, vamos interceder, irmão. O que nós podemos fazer é orar em primeiro lugar, porque começa na oração. E nós não devemos parar de orar. Outro ponto também que Deus me fez eu lembrar. Aí você fala, pastor, mas eu oro, pastor. Eu oro hoje e daqui só uma semana, pastor. Eu oro hoje, só daqui um mês. Irmãos, tem hora que a gente tem que perseverar na oração. Você está entendendo? Isso aí que Deus falou forte comigo. Porque quantas vezes eu preguei essa palavra aqui, irmão? Quantas vezes eu já preguei essa palavra aqui? E quantas vezes, às vezes, tem coisas que passam batida aos nossos olhos e a gente não percebe. Porque Daniel orou até Deus responder. E como também de Neemias orou até Deus responder. 4 meses. E às vezes a gente ora agora aqui, Senhor, muda a situação da minha família, em nome de Jesus, amém.
Deus pode atender essa oração? Pode. Se é sincero, Ele pode. Mas, irmão, aí nós ficamos o dia inteiro fazendo nada. Fazendo coisa que não deve. Aí Deus está falando, você quer muita mudança da sua família, hein? Aí, Senhor, muda a minha vida. Senhor, meu Deus, realiza os meus projetos, os meus sonhos. Aí, oramos 1 minutinho. Aí já quer que Deus faz tudo. Irmão, não é assim não. Eu sei que Deus pode responder. Tem oração que Ele responde imediatamente. Mas tem oração que Ele quer perseverança. Tem oração que Ele quer perseverança. E agora eu vou fazer uma pergunta que para mim e para você: nós temos orado com perseverança? Ore, irmão, até Deus responder. Nem que seja 1 mês, 2 meses, 3 meses. Tem gente que ora pelo filho faz 7 anos. Tem gente que ora 10 anos. Tem muitos testemunhos que a gente vê. Eu orava pela minha família e estou orando ainda. Aí a gente vai vendo fruto depois de 8, 9 anos, pessoas se convertendo da família. Então nós temos que continuar orando todos os dias em nome de Jesus. É orar. Mas a gente fala, ora, como eu disse, né? Ora o dia de hoje. Ah, meu Deus, toma essa vida nas suas mãos. Faça a sua vontade em nome de Jesus. Pronto. Não é só isso, irmão. Não é só isso. Deus muda a minha vida e nós não faz nada para mudar. Tem coisa que é para Deus, mas tem coisa que é para nós. Ora até Deus responder, irmão. Você sabe por quê? Porque a oração... Deixa eu explicar algo para vocês. Quando a gente está orando, olha o que Deus está fazendo. Deus está nos aproximando dEle. Entendeu? Tem coisas que você fala assim, nossa, mas que coisa terrível que está acontecendo. Mas é isso que às vezes te aproximou de Deus. Você está entendendo? Então, se debruça na presença de Deus. Chore na presença de Deus. Porque nesse momento Deus vai estar transformando a nossa vida. E nós vamos estar bem pertinho dEle. Daniel orava 3 vezes por dia, de manhã, tarde e noite. E aqui Deus visitou ele. Quando Deus visitou Daniel, ou melhor, o anjo Gabriel veio trazer a notícia. Era no sacrifício da tarde, das 3 às 4 horas, porque era o sacrifício que ele fazia, que o povo tinha de manhã e à tarde. E Daniel orava 3 vezes por dia. Então ele perseverava. Então, irmão, vamos perseverar na oração? Assim a gente vai colher os frutos, irmão. Assim a gente vai ver Deus agir. Persevera e ora de verdade. Ora de verdade, irmão. Ora de verdade. Vamos orar com sinceridade. Vamos rasgar mesmo nosso coração na presença de Deus. E tem outra coisa. A gente tem que ter humildade. Tem que se debruçar na presença de Deus com humildade. Porque nós não estamos falando com um garotinho, não. Nós não estamos falando com um amiguinho, não. Nós estamos falando com o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Ele é nosso amigo? Sim. Se a gente é amigo dele, é nosso amigo. Se a gente obedece a ele, o que Jesus falou para os discípulos? Agora já não chama mais de ser mais de amigo. Porque os discípulos andavam com Jesus, obedeciam a Jesus e faziam a vontade de Jesus. Então quem faz a vontade de Jesus, anda com Jesus, se torna amigo de Jesus. Mas agora nós temos que ter humildade. Olha como Daniel chegou na oração perante Deus. Olha como ele chegou. Olha o versículo 4. Olha o que ele orou. Aqui fala que ele orou. Aí vai falar o que ele orou. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: ah, Senhor Deus, grande e tremendo. O Senhor é grande e tremendo, que guardas o conserto. Deus, Ele guarda a aliança, Ele guarda o conserto. Ainda que o homem quebra, Deus continua sendo fiel. Só que olha isso aqui. Com quem Ele guarda o conserto? Com quem guarda o conserto? E com quem Ele usa de misericórdia? Para os que amam e guardam os seus mandamentos. Aí tem pessoa que é que Deus faz, mas não quer ter aliança com Deus, não quer amar Deus, não quer ter aliança com Deus. Como que Deus vai fazer, irmão? Se Ele é o nosso Deus, Ele tem que ser o nosso Senhor também. Nós temos que ter uma aliança com Ele. Nós não somos a igreja, somos a noiva, e Ele não é o nosso noivo, Jesus, então nós temos que ter aliança com Ele.
Então como que a gente quer que Deus faça, mas não quer obedecer Ele, não quer guardar os mandamentos dEle? Deus também não é bobo não, irmão. Ele é inteligente. Então vamos guardar os mandamentos, irmão. Vamos amar ao Senhor, vamos ser fiel a Ele. E olha como que Ele ora citando a palavra. Ele ora citando a palavra, porque Deus mesmo falou na Bíblia, se o povo fosse fiel e guardar os mandamentos, se amasse a Ele. Então Daniel vai citando a palavra, e ele diz: pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos, o teu juízo. Senhor, nós pecamos, nós cometemos iniquidade, a culpa não é do Senhor, a culpa é nossa. A culpa é nossa. Tem hora que as pessoas colocam a culpa em Deus. Aconteceu isso na minha vida, é culpa de Deus. Mas a pessoa não vê o que ela faz de errado, só vê o que, sabe? Será que Deus é culpado de todo o mal que está acontecendo na terra, irmão? Deus é bom, irmão. Na natureza de Deus não tem maldade, não tem malícia. É a natureza humana que é pecaminosa. Mas através do sangue de Jesus nós somos purificados. Então, irmão, nós temos que reconhecer os erros, pecados e falha. E às vezes nós queremos que Deus mude a nossa vida, mas nós não reconhecemos que somos falhos, pecadores, precisamos da misericórdia, precisamos se arrepender e mudar de atitude. É bem fácil, irmão, Deus mudar a nossa vida e nós não mudar. Mas não é isso que Deus quer, porque se Deus mudar a nossa vida e nós não mudar, quando eu falo mudar é agir em alguma causa sem nós ter uma transformação por dentro. O que adianta receber a cura como os 9 leprosos e não voltar e não seguir Jesus? O que adianta? Vai perder a salvação. E o melhor de tudo é a salvação, porque lá no céu nós seremos curados completamente. E agora, quem foi curado aqui e não recebeu a salvação? No lago de fogo, enfermidade eternamente, vai sofrer eternamente. Então, irmão, vamos ser curados aqui espiritualmente, também fisicamente, que Ele também pode fazer isso. Mas vamos buscar a presença dEle. Aí olha o que ele diz no 6: não demos ouvido aos teus servos, porque Deus levantou servos, profetas. E todo dia aqui, quando eu venho pregar a palavra, quando Deus usa alguém, ou quando você lê a Bíblia, ou quando Deus fala com você, Ele está levantando alguém para falar com a gente. Servos e profetas que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também todo o povo da terra. Então o povo não deu ouvido à palavra de Deus. Irmão, não dá ouvido à palavra de Deus é não dar ouvido a Deus. E não dar ouvido a Deus é ser tolo. E ser tolo traz sofrimento. Então vamos dar ouvido à voz de Deus, irmão, porque ela é poderosa para fazer milagre na nossa vida. A ti, ó Senhor, pertence a justiça. A quem pertence a justiça, igreja? A Deus. Ele é justo, Ele é fiel. Esse é um dos atributos dele. Mas a nós, a confusão no rosto. Quem pecou? Quem falhou? Foi Deus ou foi o povo? Foi o povo. Então muitas vezes a confusão pertence a nós e não a Deus. Então diz mais a palavra do Senhor: como se vê nesse dia aos homens de Judá. Então a situação do povo, dos homens de Judá, foi por causa do pecado que eles cometeram, irmãos. Então, em nome de Jesus Cristo, que nós vamos deixar todo o pecado de lado, e nós vamos servir a Deus, reconhecer que é só Deus na nossa vida, que é só misericórdia dEle, e buscar a Ele em nome do Senhor Jesus, porque Ele tem poder, irmão. Ele tem poder para nos perdoar, Ele tem poder para mudar a nossa vida, mas nós temos que se voltar para Deus, porque se nós não se voltar para Deus, como que Deus vai agir na nossa vida? Então vamos interceder, vamos buscar a face, a presença, clamar ao Senhor, vamos buscar a Deus, porque Deus é poderoso, irmão. Ele tem o melhor para fazer na nossa vida. Aleluia, Jesus. Aí olha o que diz Daniel, versículo 16: ó Senhor, segundo toda a sua justiça, aparta a sua ira do teu furor da sua cidade. Olha o que ele diz. Aleluia, Jesus. O teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém, o teu povo, um opróbrio. E para todos os que estão ao redor de nós, Senhor, foi por causa do nosso pecado, pecado do nosso pai, foi por causa disso que aconteceu. Nós tornamos uma vergonha pública, um opróbrio, Senhor. Tem misericórdia da gente, Senhor. Tem misericórdia de nós. E Ele continua dizendo: agora, pois, ó Deus, ouve a oração do teu servo
e a súplica do seu, e a sua súplica, e sobre o teu santuário assolado, que o templo estava destruído, faz resplandecer o teu rosto por amor do seu nome. Senhor, eu sei que nós pecamos, eu sei que nós falhou, eu sei que nós transgredimos, nós erramos mesmo, mas por favor, Senhor, o seu santuário está assolado, está destruído, mas por amor ao seu nome, Senhor, faz resplandecer o teu rosto sobre nós. Faz resplandecer o teu rosto sobre esse santuário assolado. Igreja do Senhor, intercede pelos lugares que estão assolados, intercede pela igreja. Talvez você veja alguma área da igreja, algumas coisas da igreja, alguma coisa só fala, nossa, parece que está uma desolação, está vazio, parece que o inimigo está agindo ali. Intercede, ora, fala, Senhor, coloca as suas mãos, age nessa peleja, dá vitória, Senhor. Mas você pede com sabedoria. Pede, Senhor, por amor ao seu nome, porque Ele zela pelo nome dEle. Ele zela pelo nome dEle. Então vamos pedir por amor a Deus. Senhor, salva essa alma, por amor ao seu nome. Eu esqueci também de falar algo. Moisés, irmão, lá em Números 14, quando Deus queria matar o povo, Moisés intercedeu pelo povo. Deus falou, vou matar esse povo, mas esse povo é rebelde. Que povo terrível, terrível não sei, não terrível é Deus, né? Povo rebelde, Moisés, eu vou matar esse povo, vou fazer de você uma nação mais poderosa, Moisés. Aí sabe o que Moisés falou? Senhor, se o Senhor matar esse povo, meu pai, o que as nações vão dizer? Você tirou o povo do Egito para morrer no meio do deserto? E Moisés foi falando, foi colocando como Deus. Deus falou, Moisés, então não vou matar esse povo não. Olha como que a intercessão tem efeito. Olha que tem poder, e Deus não matou o povo. Deus poupou o povo porque Moisés intercedeu. É claro que Deus era misericordioso, mas olha Moisés intercedendo, se colocando no lugar do povo, falando, Senhor, por amor ao seu nome, senão o povo vai falar do Senhor. Então envolveu o nome de Deus. Irmão, quando envolve o nome de Deus, se a gente quer fazer a coisa certa, o próprio Deus age ao nosso favor. Deus queria matar, mas Deus falou, não vou. Olha como que Deus pode agir, irmão. Às vezes através da oração, Deus poupa uma vida. Deus tem misericórdia da nossa vida. Você acha que a oração tem efeito? Se vocês quiserem depois lê Números 14 lá, você vai falar, mas como que Deus fez isso? O homem orou e Deus atendeu. Porque Deus é bom, irmão. Deus é bom, Deus é misericordioso, foi a graça dele. Deus falou, vou matar, mas Moisés falou, não, Senhor, não mata esse povo não, Deus. Não, o povo vai falar, você tirou eles do Egito para morrer, não. E Deus foi tão bom que poupou o povo. Sabe por que nós estamos aqui hoje, irmão? Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, se renova a cada manhã. Por isso que nós estamos aqui. Vamos lá também. Agora nós vemos também a oração de Neemias, como eu disse. Neemias capítulo 1, Neemias foi lá e orou. Senhor, olha como que está Jerusalém, os muros estão fendidos, as portas estão derrubadas. E ele orou, até que Deus respondesse. Tem hora, irmão, que é só oração. Tem hora que a gente vai poder orar e agir. E Neemias pôde fazer os dois, orar e agir. Ele orou, a hora que Deus falou, pode ir, está com o aval, está com a carta, tudo que você precisa, vai, Neemias. Neemias foi e agiu. Tem hora como Daniel estava em cativeiro, ele só podia orar. Ele não podia ir lá para Jerusalém como Neemias foi. Mas ele orou. E não só orou, ele também levou palavra de esperança ao povo. E aqui nós vemos coisas futuras sendo anunciadas para Daniel. Porque tem hora que Deus nos usa na pregação, tem hora que Deus nos usa na oração, mas tem hora que Deus nos usa também na ação. Olha, irmão, isso aqui é forte, hein? Se Deus nesse exato momento só está te usando na oração, continua orando. Deus falou, não é hora de agir ainda, só hora. Mas o dia que Deus falar, filho, está tudo planejado, está tudo preparado, olha aqui o recurso, pode ir lá agir, vai e age. Porque Ele dará vitória como deu vitória para Neemias, e Ele dará vitória como deu vitória para Daniel, em nome do Senhor Jesus. Oh Deus, intercede, irmãos. Eu sei que orar não é a coisa mais gostosa do mundo, porque se fosse, às vezes a pessoa, nossa, eu amo orar. Ama? Então por que você não ora todo dia? Por que você não ora 5 horas por dia? Porque quando a gente ama muito uma coisa, a gente não fica muito naquela coisa? Ama. Quero ver quem... irmão,
A gente tem que gostar de orar, tem que amar também orar, mas tem dia que a gente não quer orar. Tem dia que a gente está cansado, tem dia que a gente está fadigado. Tem dia que a gente vai lá, Senhor meu Deus, abençoa a minha vida, e Ele já levanta e pronto. Mas não é assim, tem que orar. Tem que orar. Tem que passar horas orando, buscando a presença e a face de Deus, irmão. Tem dia que a gente tem que se lançar no chão, né? Se jogar igual dando mais. Joelha primeiro, joelha. Daqui a pouco você vai ver, você já está com a testa no chão orando. A gente tem que se quebrantar e orar e pedir a misericórdia de Deus mesmo. Se a gente quer ver Deus agindo. Irmãos, vamos orar. Vamos buscar a presença de Deus. Vamos buscar a face do Senhor. Porque vale a pena buscar a Deus. Vale a pena interceder, vale a pena orar. Quer ver Deus agir na sua família? Ora. Intercede. Quer ver Deus agindo em alguma área da sua vida? Intercede. Porque sem oração, sem intercessão, como que Deus vai agir? Amém? Quer ver as coisas acontecer? Ora. Quer ver as coisas acontecer? Intercede. Pede para Deus agir, pede para Deus trabalhar. Aí, eu já vou pular um pouquinho aqui para frente, irmão. No Novo Testamento, apresenta mais exemplo de oração. Vocês lembram o Jairo, quando foi pedir para Jesus a respeito da sua filha? É intercessão. Senhor, minha filha está morrendo, Senhor. Vai lá, e Jesus não foi lá e agiu? Lembra aquele centurião que falou, Senhor, meu servo está morrendo? E foi intercessão, e Jesus foi lá e agiu. Então, quando a gente intercede, pede para Deus, Deus vai lá e age, irmãos. Lembra quando Pedro estava preso e a igreja orava por Pedro, intercedia? As portas das prisões foram abertas e Pedro foi livre. Lembra quando Paulo e Silas estavam presos? Eles oraram e Deus salvou almas ali. Então vamos continuar orando, irmão, porque a oração pode muito seus efeitos. Eu sei que não é uma pregação muito gostosa, mas é útil, irmão. Mas é útil. Isso aqui é essencial, porque o próprio Jesus falou, orar sem cessar. E oração, irmão, não é uma coisa, não, eu oro quando eu quero. Oração é um dever. Olha o que Jesus falou, olha o que eu lembrei agora. A palavra que Jesus citou daquela viúva. Ali ele está citando para os discípulos o dever de orar sempre sem desfalecer. Jesus está falando, aí ele dá a causa da viúva, que queria lá que um juiz julgasse a causa dela, mas ele não temia a Deus, não temia os homens, não queria julgar a causa da mulher. Mas a viúva ficou ali, não, você vai julgar. Ele falou, para essa mulher não ficar me importunando, vamos trazer para o discípulo, para essa mulher não ficar aqui tirando a minha paz. Se é que ele tinha paz, que ele não tinha Jesus, vou julgar a causa dessa mulher vai embora. Aí Jesus falou assim, e nós que clamamos ele de dia e de noite? Será que ele não está dando a vitória? Mas deixa eu perguntar, você está clamando a Deus dia e de noite? Irmão, nem tudo, irmãos, é só uma coisinha e pronto, acabou. Tem coisa que é mais esforço, tem coisa que é mais dedicação, tem coisa que é mais oração. Mas fica tranquilo, esse processo de oração vai te levar mais perto de Deus, e você vai ver coisas gloriosas da parte de Deus. Você vai ver coisas gloriosas da parte do Senhor. Por quê? Porque Deus revelou para Daniel o tempo que ia ter um tempo para o tempo ser restaurado, e Deus revelou a respeito do Messias, a morte do Messias, ainda revelou do final, do futuro do tempo, do final dos tempos. Olha, Daniel estava orando pela restauração, Deus revelou coisas maiores. Irmão, quanto mais a gente tem intimidade com Deus, coisas maiores Deus nos revela. Então vamos orar mais, vamos interceder mais, vamos buscar mais a presença de Deus, porque vale a pena orar, irmãos. Vale a pena orar. Irmão, se todo crente orasse como deveria orar, as coisas já tinham mudado. Eu sempre estou batendo nessa tecla. Intercede pela essa igreja, irmão. Intercede por essa igreja. Eu sei que a igreja tem problema, nós temos problema. Por que a igreja tem problema? Porque nós estamos nela. Primeira coisa. E nem todo mundo é perfeito aqui na igreja. Então nós temos que mudar, a igreja tem que mudar. Tem coisa que precisa, o que ela vai fazer? Orar.
Vai ficar falando indo lá para outra igreja, ó. Aí nós vai lá na outra igreja, ó, lá na minha igreja não tem isso aqui. Aí vamos lá, o pastor não faz isso, o pastor não faz aquilo. Mas nem ora pelo pastor, nem intercede pelo pastor, não fala, eu estou aqui, pastor, para fazer alguma coisa, não fala. Falar para o mal da outra igreja é fácil, irmão. Aí a outra vem lá da outra igreja e chega aqui, lá na igreja ninguém me ajuda, o pastor não me ajuda. Eita glória, hein? E não vai ajudar mesmo, fofoqueiro. Fofoqueiro, gente que não quer nada com Deus, só ficar falando mal das igrejas, mas ajuda quem? Irmão, como que a gente vai ajudar uma pessoa dessa? Se o pastor que está lá cuidando dela, está dando amor, estou falando de pastor sério, e ela vai falar mal do pastor, irmão, que pessoa é essa? É a mesma coisa eu sair daqui falando mal de vocês para outra igreja, para outros membros, ó, o membro lá da minha igreja. Você pode perguntar aí para os membros se eu falo mal de vocês. Pode perguntar para quem aí, pode perguntar mesmo. Pergunta em outra igreja aí, pode perguntar se eu fico falando mal de vocês. Pode ir lá perguntar. Isso é certeza, pode ir lá perguntar em outra igreja se eu fico falando mal de vocês. Que eu também não sou de muita igreja. Mas vai lá perguntar. Mas se eu perguntar em outra igreja, o mesmo que foi lá fazer uma visita, pastor lá não faz isso, pastor não é todo mundo, tá, irmão? Mas Deus revela, viu, irmão? Deus revela. O pastor não dá oportunidade. Aí, eita glória, hein? Aí vai lá na outra igreja, a igreja lá dá oportunidade. Aqui a igreja me dá oportunidade. O pastor nem sabe a vida que você vive melhor, né? O pastor não está cuidando da sua alma, não sabe se está na posição, não está. Porque só quem está cuidando sabe. Aí você fica todo, olha, o pastor me deu oportunidade aqui eu vou brilhar. Cuidado que Lúcifer quis brilhar também. Nós não estamos aqui para brilhar, irmão, nós estamos aqui para mostrar o brilho de Jesus. É claro que nós somos luz e automaticamente vai ter brilho, porque Jesus está em nós, mas não é para nós, é para Ele. Olha que Daniel não estava orando só pelo povo, estava falando por amor ao seu nome, Deus. Irmão, nem era para mim ter entrado nesse assunto, não fica triste não, irmão. Isso é só um ensinamento para a nossa vida. Então vamos buscar a Deus, vamos interceder, irmão. Vamos orar ao Senhor, vamos buscar a presença de Deus. Porque Deus quer mudar a nossa casa, quer mudar a nossa vida, quer mudar a nossa família. Mas como que vai mudar se a gente não ora, se a gente não intercede? Como vai orar, como Deus vai mudar? Eu quero dar uns exemplos aqui. Propósito da oração de intercessão. Você fala, eu não sei porque eu intercedo. Não sei se você já falou, né? Eu oro por tanta coisa que eu nem sei o que oro mais. Eu vou te dar uma lista com as coisas que você deve orar. Mas não é minha não, é bíblico. É bíblico. Irmão, se a gente for orar, nós temos o dia inteiro, irmão, nós passamos horas orando. Se a gente for mesmo colocar as causas que tem, rapaz, nós vai orar. Eu vou orar por um vizinho, vou orar pela minha família, eu vou orar pela igreja, vou orar pelo irmão. Tem dia que a gente passa a hora, irmão, orando, eu passo a hora orando, tem dia. E apresento os irmãos, apresento as causas, tem dia que é assim. Não tem nada para orar. Se não tem nada para orar, é porque não está. Ixi, está faltando espiritualidade aí, irmão. Será que não tem nada para orar mesmo? Será? Então vamos ler a Bíblia aqui, vamos lá. Ler a Bíblia não, melhor, né, irmãos? Eu vou falar alguns exemplos de oração e alguns propósitos que a gente pode estar orando. Então nós vamos ver que numerosas orações intercessórias da Bíblia, os santos de Deus intercederam para que Deus sustasse o juízo. Como assim? Lembra Abraão? Falou, Senhor, não castiga não. Poupa lá, se tiver justo lá em Sodoma e Gomorra, poupa. Então, tem hora que você ora, Senhor, tem misericórdia da igreja, Senhor. Tem misericórdia daquele irmão. Meu Deus, aquele irmão não sabe o que ele está fazendo não, Senhor. Tem misericórdia. E se tiver um justo, às vezes no meio de uma coisa maligna, você fala, Senhor, poupa aquele justo. Tem misericórdia, Senhor. Não traz esse castigo sobre nós não, senão nós estamos enrolados, Senhor. Olha, eu vou dar um exemplo de um homem de Deus, Josias. Josias, quando ele viu que a ira de Deus ia cair sobre Jerusalém, quando ele leu o livro da lei, falou, Senhor, tem misericórdia, fez uma reforma, falou, não faz isso não. E Deus falou, Josias, no seu tempo você não vai ver isso.
Entendeu, irmão? Tem que orar. Senhor, não exerce essa ira sobre mim, não. Tem misericórdia de mim. Porque o próprio Deus falou: se o povo pecasse e o povo se arrependesse, Deus ia agir com misericórdia. Então às vezes Deus age com misericórdia. Então peça a Deus: meu Deus, não tem misericórdia de mim, Senhor. Mas muda de atitude também em nome do Senhor Jesus Cristo. Outra oração, para que Deus restaure o seu povo. A oração de Daniel: Senhor, restaura o seu povo. Irmão, pede para Deus restaurar o povo dele. Pede para Deus restaurar a igreja dele. Pede para Deus avivar a igreja dele. Faça como Abacu, aviva a sua obra, Senhor. Faça como Daniel, Senhor, restaura o seu povo por amor ao seu nome. Faça como Neemias, Senhor, em nome de Jesus. Olha a situação nossa, Senhor, dá condição, dá força para estar lá. Pensa para Deus, ore pela restauração da sua vida, da sua casa, da sua família também. Ore em nome do Senhor Jesus. Outra coisa, que livrasse também as pessoas do perigo. Atos 12, lembra quando a igreja estava orando e Pedro estava preso? E olha que Tiago, irmão, já tinha perdido a cabeça. E Deus poupou Pedro. Estava orando na hora do perigo: livra ele, Senhor, livra. E Deus livrou. Ora para Deus pedindo livramento. Não tem coisa para orar? Tem, irmão, isso é tudo bíblico. Está lá em Atos 12, 5. A igreja estava orando. Mas outra coisa, que abençoe o seu povo. Número 6, 24. Ora para Deus abençoar. Senhor, abençoa o teu povo. Abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa o seu povo. E Deus vai abençoar. Pede para Deus abençoar o povo dele. Outra coisa também, o povo, como diz a nossa irmã Giane, leu aqui Atos 1. O povo estava intercedendo para que o povo recebesse o poder do Espírito Santo para ser testemunha. Estavam todos reunidos: Senhor, enche nós, Senhor. Enche nós do Espírito Santo. Senhor, enche a sua igreja. Enche o seu povo do Espírito Santo. Olha aí como nós temos oração para interceder. Atos 1, 8. Atos 1, 14, que o povo estava reunido para receber poder em oração. Então intercede para Deus derramar poder. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais algumas coisas. Então também nós vemos para alguém ser curado. Irmão, quantas pessoas foi até Jesus: Senhor, cura minha filha, cura. As pessoas intercediam para as pessoas ser curadas. Intercede que Deus pode curar, irmão. Deus pode agir. Deus é fiel. Então intercede para que Deus possa curar alguém da sua família, alguém da sua vida, pelo pecado, pelo perdão de pecado. Senhor, perdoe esse povo, perdoe a nossa vida. Intercede pelo pecado, não pelo pecado. Intercede quer dizer pelo povo, em nome de Jesus, pedindo perdão. Senhor, perdoa, tem misericórdia. E Deus vai ter misericórdia, irmão. Vai, intercede em nome de Jesus Cristo. Outra coisa, para que Deus capacite as pessoas. Ora, Senhor, capacita o seu servo, capacita a sua serva para realizar a sua obra, para realizar o chamado que o Senhor tem. E Deus vai capacitar. Senhor, capacita a minha vida, capacita a sua igreja, capacita o seu povo. Pelo crescimento da vida cristã, Filipenses 1:9. Ora, Senhor, dá crescimento espiritual. Senhor, trabalha. Olha quantas coisas a gente tem para orar, irmãos. Pelos pastores, para que sejam capazes. 2 Timóteo 3, capítulo 1, do 3 ao 7. Pela obra missionária. Obra pela obra missionária. Senhor, envia missionários. Olha quantas coisas. O Pai falou, Jesus próprio falou: ora para o Pai, para que o Pai envie ceifeiros ou trabalhadores. Vamos orar, irmãos. Também em nome do Senhor Jesus, orar pela salvação do próximo. Senhor, salva. Romanos capítulo 10. Vamos orar pela salvação do próximo. Versículo 1. Ore pela salvação. Paulo queria a salvação de Jerusalém, queria a salvação do povo de Deus. E também em nome de Jesus Cristo, para que o povo de Deus louve a Deus. Salmo 67. Então tudo aquilo que a Bíblia mostra para a gente orar, a gente tem que orar. O que também a Bíblia fala? Para a gente fazer intercessão por todos os homens. 1 Timóteo capítulo 2. Fala para a gente interceder pelas autoridades que estão com eminência e por todos os homens. O próprio Jesus, o próprio apóstolo Paulo fala através da palavra de Deus para a gente interceder. Então quantas coisas tem para a gente orar? Então, irmão, se a gente quer mudança,
vai ter que ter mais oração. Se eu fosse falar mais coisa aqui, irmão, nós ia longe aqui hoje. Dá exemplos de homens e mulheres, não só na Bíblia, mas homens e mulheres que oraram, que fizeram história, que Deus levantou eles, como Martinho Lutero, como Hudson Taylor, que quando o sol da China não se pôs, se ele não tivesse de oração, ele orava e até o sol se pôr no outro dia. A oração começava de madrugada e ele ali ganhou os chineses para Jesus. Então, irmão, vamos orar. Se a gente quer ver milagre, é através da oração. Amém? Vamos interceder, vamos se colocar de pé. Pastor, eu não quero orar, pastor. Então você não quer a providência de Deus. Senhor Deus, a oração pode muito em seus efeitos. E nesse exato momento, eu oro para que o Senhor dê força para a gente orar. Porque a gente tem que orar até pela nossa vida de oração, Senhor. Ajude nós a ter uma vida de oração com o Senhor. Ajude nós a ter uma vida de intercessão, Senhor. Meu Pai, porque é a sua igreja que o Senhor levantou para orar, a sua igreja que o Senhor levantou para ser a diferença. Se o Senhor salva alguém da família, é para orar pelos aqueles que ainda não são salvos. Senhor, é só o Senhor que dá graça e força para a gente orar, e a gente também faz a nossa parte. Então nos ajude, como Daniel orou, como Neemias orou, como Abraão orou, como Moisés orou, como o Senhor próprio Jesus orou, como o Espírito Santo intercede, como Pedro orou, como as pessoas que precisavam de cura de uma família orava. Então ajude nós a orar, Senhor, mas ajude a gente a perseverar em oração. Ajude a gente a perseverar em oração, Pai. Oh Pai, esses homens esperaram a resposta do Senhor, e muitas vezes demorou 4 meses, outros demorou 21 dias, outros demorou alguns dias, Senhor, mas eles esperaram, continuaram orando, continuaram ali perseverando. Senhor, tem resposta que vem num dia, mas tem resposta que tem que ter tempo, Senhor, porque tudo tem um tempo determinado pelo Senhor. Então ajude a gente a perseverar em oração. A Bíblia fala para a gente orar um pelos outros também, então ajude a gente a orar um pelos outros. A Bíblia fala para a gente orar por muitas coisas, então ajude a gente a orar, Pai. Ajude a gente a interceder. Nessa noite, Pai, fortalece os joelhos cansados, Senhor. Nessa noite, fortalece as gargantas, Senhor, para que possam orar. Senhor, coloca lágrima nos olhos secos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Ajude nós a se quebrantar, chorar na Tua presença, Senhor. Chorar de alegria, chorar pedindo para o Senhor agir, Senhor. Por favor, gente de nós está com o coração quebrantado perante o Senhor. Levanta essa igreja como uma igreja intercessória também, Senhor. Levanta essa igreja como uma igreja de oração, Pai. Ajude eu a ser uma pessoa mais de oração. Ajude a sua igreja a ser mais de oração. Ajude o seu povo a ser mais de oração. E nesse exato momento, Senhor, nós queremos colocar perante o Senhor a nossa família, Senhor. Salva a nossa família, liberta a nossa família, transforma, tira as algemas, a idolatria, o pecado, as amarras, todo o mal que prende a nossa família. Salva a nossa família, repreende todo espírito de contenda da nossa família, todo espírito de divisão, todo demônio que queira agir, Pai, queira destruir os nossos familiares. Coloca por terra em nome de Jesus, Senhor, também, Pai. Age na sua obra, age nessa igreja, Senhor. Entra com restauração nessa igreja, entra com restauração nessa obra, entra com restauração nesse ministério, por amor ao seu nome, Senhor. E Senhor, entra com restauração em casamentos, em lares, em famílias, entra com restauração em ministério, entra com restauração nessa cidade, nesse país, nas almas, Senhor, que o Senhor quer salvar. Entra, Senhor, com restauração, Senhor. Visita a sua igreja dos 4 cantos dessa terra, Senhor. Aviva a sua igreja, Senhor. Entra com providência nas autoridades que estão em eminência, Pai. Senhor, visita, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Liberta os cativos, Senhor, e salva, para a glória do nome do Senhor. Senhor, nos dá força para interceder. E por favor, assim como o anjo veio, trazendo a resposta para Daniel, Senhor, que nós venhamos ver as respostas da nossa oração e intercessão, Senhor. E meu Deus, obrigado pelo Teu Filho ter intercedido por nós. E obrigado por Jesus ter morrido por nós. E obrigado, Deus, pelo Espírito Santo estar aqui nos ajudando a orar. Muito obrigado, Deus.
Deus, que o Senhor possa ouvir as nossas orações, nossas intercessões e realizar a sua vontade, Deus, em nome de Jesus. Amém.